Hoje eu vou falar sobre um caso que ficou internacionalmente conhecido como a garota do sofá. Ela ficou no sofá morta e não só morta, mas ela foi encontrada derretida no sofá e além dela estar derretida, o corpo dela estava cheio de fezes e com mijo. É isso mesmo que você ouviu. E assim, quanto mais você cava a cova para entender sobre esse caso, mais você fica assim, como assim? Como pode um ser humano fazer uma coisa dessa? Mas antes de começar aqui o vídeo, eu quero que você deixe seu like, se inscreva, comenta aqui nos comentários, só para estar ajudando eu aqui, beleza? Vai ajudar muito. E bora pro vídeo. Nossa história começa na pequena cidade de Slaughter, em Louisiana, com cerca de 800 moradores. Mesmo com seu tamanho reduzido, a cidade não deixava nada a desejar para seus moradores. Com escolas de qualidades, mercados amplos, farmácias grandes, igrejas, hospitais, clínicas médicas e muito mais. Isso proporciona conforto e segurança para quem vive lá ali. O governo da cidade possui um setor específico chamado Aldermar, cujos membros são eleitos pelos moradores locais. Os Aldermars são responsáveis por lidar diretamente com os problemas da população e levá-los a instâncias superiores. Em resumo, são eles que mantêm contato direto com os moradores, ajudando inclusive com questões pessoais. Devido ao tamanho reduzido da cidade, esse trabalho se torna não apenas viável, mas também muito necessário para o povo dessa cidade. E esse trabalho dos Aldermar se torna fácil por questões que é uma cidade pequena. Porque se fosse uma cidade grande, com uma população muito maior, ia ser impossível de ajudar essas pessoas. Sheila era uma das Aldermas da cidade, além de ser vice-prefeita eleita. Seu marido Clay também era conhecido na região por trabalhar em uma ONG chamada Mesa Redonda da Guerra Civil de Bento. Ele organizava viagens para lugares históricos com o objetivo de promover aprendizado e respeito pela herança da Guerra Civil. No entanto, o grupo por trás da ONG era meio estranho, saca só. Eles costumavam postar umas coisas bem questionáveis no Facebook, tipo fotos da Ku Klux Klan, e fazia piadas racistas sobre a família do ex-presidente Barack Obama. Eu não tô dizendo que o Clay era ele que fazia essas postagens, mas você tem que entender que ele fazia parte desse grupo. E isso é um ponto a ser analisado aqui. Sheila e Clay eram praticamente os líderes da comunidade, pessoas muito queridas e genuinamente interessadas em ajudar os moradores. Eles faziam questão de visitar a casa dos vizinhos, mostrando-se presente e solidário, o que era muito valoroso pela comunidade. No entanto, apesar de serem figuras conhecidas na vizinhança, poucos realmente sabiam detalhes sobre suas vidas pessoais e familiares. A convivência do casal era harmoniosa e familiar, mas muitos vizinhos não se envolviam muito além disso. O antigo vizinho, Robert Blay, lembrou-se de que eles tinham uma filha que não era vista há muito tempo, pelo menos uns 10 anos. A última vez que a viu, ela estava brincando e correndo pela rua como qualquer jovem da idade dela. Robert, ao pensar sobre o assunto, assumiu que ela tinha saído da cidade para estudar ou talvez tenha conhecido alguém e casou-se e nunca mais retornou. A vida simplesmente seguiu seu recurso. Até que um dia, conversando na porta de casa com Clay, ele decidiu perguntar sobre a Lacey Flat, a filha deles. Clay imediatamente mudou de expressão e apenas disse que ela estava bem. Isso não convenceu Robert, mas se o pai dela disse que estava tudo bem, quem era ele para julgar, não é? No entanto, essa resposta escondia algo muito obscuro. No dia 3 de janeiro de 2022, Sheila ligou para a emergência relatando que sua filha Lacey Flat havia falecido sem especificar o que havia acontecido com a garota. O Dr. Beaker, um dos lojistas de Louisiana, foi até a casa da família para analisar a cena e remover o corpo da garota. Acontece que assim que ele abriu a porta da pequena casa branca, uma nuvem de odor o atingiu. O cheiro de decomposição e excremento era algo que ele nunca tinha sentido durante toda a sua carreira. Ao atravessar aquela névoa, ele se deparou com uma sala de estar comum, com móveis arrumados. Havia uma bagunça aqui e ali, mas isso só mostrava que pessoas viviam ali. Parecia ser uma casa normal, onde uma família feliz poderia viver. No entanto,
quando ele olhou para o sofá da casa, percebeu que esse não era o caso. O sofá estava coberto de urina e fezes, e o assento esquerdo havia praticamente derretido devido à quantidade de excrementos acumulados. Isso indicava que não era algo recente, pois se fosse recente, o estofado teria ficado úmido por anos para chegar naquele estado. O espaço estreito entre o sofá e a parede não permitia a ventilação adequada, resultando em umidade na estrutura da casa causada pelo vapor dos excrementos. Aí com isso tudo surgiu uma pergunta do porquê aquela família mantinha essas condições. E ao se aproximar, o doutor viu a cena mais chocante, que era o corpo de Lizzie misturado naquela sujeira. Lizzie havia literalmente derretido no sofá com quase todo o seu corpo dentro do buraco, restando apenas a cabeça e parte dos braços para fora. Seus olhos e boca estavam abertos e ela vestia apenas uma blusa azul levemente levantada até os ombros. Parte do seu corpo havia sido apodrecido e consumido por larvas. Os braços do sofá estavam cobertos de arranhões e alguns tão profundos que expunha a espuma do estofado. Segundo a investigação, Lizzie havia passado seus últimos 12 anos de sua vida naquele lugar. E uma coisa que eu tenho que dizer aqui, ela havia morrido entre 24 a 48 horas antes de ser encontrada nessa terrível situação. When I first walked in the house, it smelled of feces, fecal material, however you want to put that politely. It stunk. When I got to the body, the individual was basically sitting in a hole filled with liquid stool and urine. I was able to place her body in a black body bag, and I took it down to Jefferson Parish for autopsy. It's the worst form of medical neglect I've ever seen. I mean, I don't know any other adjectives or adverbs to add to. Sheila e Clyde foram imediatamente levados à delegacia de polícia. Sheila foi a primeira a contar seu lado da história. Ela explicou que Lizzie tinha ansiedade social e havia sido diagnosticada por um psicólogo, recebendo tratamento durante 3 anos na adolescência. Quando Lizzie faleceu em 2022, ela tinha 36 anos de idade. Sheila relatou que ela e o marido consideraram colocá-la em uma clínica psiquiátrica, mas isso nunca aconteceu por algum motivo desconhecido. Ela explicou que Lizzie se recusava a sair do sofá e, por fim, o casal acabou aceitando essa condição de Lizzie não aceitar ela sair do sofá, já que a garota não estava querendo. Segundo Sheila, eles alimentavam Lizzie regularmente durante o dia e trocavam sua sopa e mantinha sua higiene. Ela afirmou que Lizzie nunca reclamou de dores e que perdeu o apetite no último outono por volta de outubro. Após uma viagem para comemorar o ano novo, ao retornarem em 2 de janeiro, Sheila deu metade de um sanduíche e um pacote de salgadinhos para Lizzie. No entanto, na autópsia nada disso foi encontrado em seu estômago. Apenas pedaço de espuma do sofá e fezes estava presente no estômago de Lizzie. Sheila contou que foi dormir por volta das 10 horas do dia 2 de janeiro. E na manhã do dia seguinte, a sua filha já havia falecido. Segundo os legistas, a Lizzie já estava naquele sofá desde 2010 e provavelmente começou a sentir dores desde essa época. A exposição à amônia presente na urina e tudo mais é algo que se torna doloroso em poucas horas, pois forma assaduras e, se elas não forem tratadas, vira infecções generalizadas. A pele então começa a criar feridas. Elas começam a se abrir e o contato da urina com essas feridas é praticamente uma sentença de morte. Se Lizzie ainda tinha período menstrual, isso pode ter atraído mosca, o que acelerou o processo da decomposição. A desnutrição pode ter interrompido seu ciclo menstrual, mas se não, o sangue menstrual atrai mosca, que podem trazer larvas para o corpo. Essas larvas podem ter piorado as feridas, aumentando o risco de infecção. Por também ter ficado sentada, parte do corpo também pode ter perdido a circulação e, consequentemente, o oxigênio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o corpo dela começou a morrer e as feridas começaram a se abrir cada vez mais, chegando a expor os seus ossos. Quando Lizzie foi encontrada, a carne da parte de baixo do seu corpo praticamente não existia. Com sorte, os ferimentos foram tão profundos que provavelmente danificaram seu sistema nervoso. A partir de certo ponto, ela pode ter parado de sentir dor,
Por outro lado, é perturbador imaginar a extensão da dor que essa mulher suportou durante 12 anos, enquanto seus pais continuavam vivendo uma vida normalmente como se nada tivesse acontecido. A maioria dos amigos de Clay e Sheila nem sequer sabia que eles tinham uma filha. Os únicos que se lembravam da garota eram seus colegas de classe e os vizinhos mais próximos, que a descrevia como uma garota divertida, inteligente e apaixonada por desenhos animados. No entanto, com seu desaparecimento repentino, todos na cidade assumiram que ela havia ido para a faculdade em outra cidade, conhecido alguém e seguindo em frente com sua vida. O bizarro foi entender como essa situação chegou ao ponto que chegou. O médico que encontrou a mulher, o Dr. Bica, é o mesmo médico que atendia quando ela era criança. Ele revelou que ela tinha um autismo forte, mas isso não impedia de interagir com outras pessoas. Quando Alice tinha 16 anos, os pais dela retiraram ela da escola para estudar em casa. Na época, essa prática não era tão comum e seus pais nunca deixaram claro do porquê tomaram essa decisão. Alice teve todo tipo de socialização cortada: escola, amigos, esportes e tudo mais. Com isso, ela passou a ser vista cada vez menos pelos moradores da cidade. Para eles e para o Dr. Bica, os pais contavam que Alice estava cada vez mais reclusa e não queria sair por nada. Um dos últimos contatos que ela teve com algum dos seus amigos foi aos 27 anos de idade, 9 anos antes da sua morte, quando ela enviou um e-mail para uma amiga. Fora isso, não há qualquer registro dela fora de casa. Os pais de Alice foram finalmente presos, e durante a primeira audiência, uma equipe médica estava de prontidão durante a exibição das fotos da cena do crime caso alguém passasse mal. Nessa audiência preliminar, o casal foi acusado de assassinato em segundo grau, onde não existe planejamento posterior ao assassinato, e eles se declararam inocentes. Mas o julgamento ainda não aconteceu e não tem data marcada. Porém, eles podem pegar de 40 anos de prisão até prisão perpétua. Este é um caso extremamente delicado e pesado, mas pela justiça, os pais de Alice estavam torturando, e realmente eles estavam torturando a garota. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui o que você achou desse vídeo, desse caso bárbaro e pesado. Comenta aqui para estar ajudando aqui o canal, para o vídeo estar divulgando para mais gente. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Tamo junto e tchau.